E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Terini. Bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Esse aqui é um canal de história. Como vocês já sabem, a gente fala muito sobre história do Brasil aqui, mas também vamos falar de história geral, vamos falar de atualidades, vários assuntos aí, inclusive aqueles que caem no Enem, nos vestibulares, porque a ideia é a gente ajudar cada vez mais gente a entrar na universidade, beleza? E a pensar também criticamente o nosso presente aí, tá? Começo em primeiro lugar, né, agradecendo o apoio, o carinho de todo mundo que tem me ajudado aí nesse início de canal, né? Tem crescido bastante, principalmente lá na página no Instagram, que a gente já passou dos 3.000 seguidores, né? Muito feliz por isso, agradeço a todos. E também pedir, aproveitando, né, para vocês me seguirem no Instagram e também se inscreverem, quem não se inscreveu nesse canal, né? Dá o like aí no vídeo. E também tem página lá no Facebook, curte lá. Bom, para quem está me acompanhando aí, né, a gente tem falado bastante de história do Brasil colonial. A gente vai continuar falando, mas esse vídeo vai ser diferente, né? Como vocês estão vendo aí, estamos de cara nova no canal, fizemos uma reforma aqui na estante, vários novos livros, né, que vou estar recomendando para vocês aí na descrição do vídeo, alguns deles que tem a ver com o vídeo de hoje. E também cara nova aqui, fiz um corte diferente, né? Tem que mudar de vez em quando. Cara nova e vídeo novo, né? Então vamos falar do quê? Vamos falar de dicas para estudar história, né? Especialmente para o Enem. Vamos começar perguntando, né? Como estudar história? Existe alguma fórmula? Basta ler um texto, um livro, decorar tudo e pronto, estudei história. A história, ela não é exata, né? Ela é muito complexa, né? Não é à toa que ela está na área das ciências humanas, né? Porque nós, seres humanos, somos muito complexos. Então não existe fórmula. Não adianta você ler um texto, não basta, né, para você estudar a história. Que a história ela não é apenas decoreba, né? Não é decorar data, nome, fatos. História não é isso, né? É a gente compreender o que está acontecendo, né? O processo. A gente fala muito sobre processo aqui, né? Compreender o contexto, né? Fazer relações. Isso é estudar história, fazer principalmente relações com o presente. Então, quando a gente fala em história, a gente está falando do estudo dos seres humanos no passado, mas para atender questionamentos, reflexões que nós fazemos no presente. Então a gente tem uma pergunta, uma questão. Hoje existe racismo, né? Existe esse preconceito, mas como isso surgiu, né? Qual foi a origem? Aí a gente volta no passado para entender como é que surgiu o racismo. Ah, então teve escravidão, né? Então quer dizer que a gente tem um monte de coisa que não foi resolvida até hoje com relação a esse problema. Ah, entendi. Como viviam os escravos, os negros naquela época, né? Então aí a gente vai para o passado para tentar entender. Vai para o passado, eu não estou falando em ir de fato, né? Porque só com uma máquina do tempo a gente ir para o passado, né? Então a gente, a partir de registros, qualquer tipo de registro, eu não digo só papel escrito, não. Estou falando qualquer tipo de sinal. Então, qualquer objeto, inclusive tem sítios arqueológicos, como os do Rio de Janeiro, no Nordeste, na Bahia, tem bastante lugares históricos em que tem objetos a serem estudados, monumentos, edifícios, né? Então, história é estudar tudo isso, né? Todos esses registros do passado para a gente tentar chegar mais próximo do que eram esses seres humanos ali, né? Para a gente compreendê-los, né? Como eles viviam, como eles pensavam naquela época, né? A gente parte para compreender isso, para entender como as coisas se transformaram para chegar até hoje, né? E olha quanto tempo que a gente está falando, né? Não é apenas a época dos nossos pais, não é apenas a época dos nossos avós, dos nossos tataravós, não, é de antepassados até mais distantes ainda que a gente já perdeu de vista, né? Séculos e séculos, milênios até, né? E
O historiador, ele também vai trabalhar junto com o arqueólogo, né, que é aquele que vai se especializar naquilo que a gente chama de cultura material, né? Ou seja, ele só vai tratar do que é material de objetos, artefatos, né? Então ele vai lá estudar um vaso, ele vai estudar um fóssil, enfim, né? O historiador, ele vai tratar mais dos escritos, né? Ele vai estudar a fonte, o documento ali escrito, né? Mas ambas as ciências se complementam, né? Mas não é falar sobre presente e passado apenas. Falar de história é também falar sobre futuro. Por quê? Porque da mesma forma que estudando história a gente entende de onde viemos, extrai alguns aprendizados, a gente também pode entender para onde vamos. Quer dizer, com o problema que nós temos hoje, o que a gente pode fazer, né, para transformar o futuro, para fazer um futuro melhor, né? Então, é tudo isso, né? História é você tratar de passado, presente e futuro, né? É um projeto para o futuro. Por isso que é tão importante estudar história, né? Não é apenas para passar numa prova, não é apenas para ter uma nota boa, para apenas entrar na universidade, né? A ideia desse canal é ir além disso, né? Então é importante a gente saber o sentido de se estudar história. Mas é possível estudar pessoa por pessoa que vivia no passado? É impossível estudar pessoa por pessoa. A gente pode estudar pessoas que se destacaram mais, quer dizer, personagens históricos que a gente chama, né, que tiveram uma importância em determinado momento, em determinada época, mas não dá para a gente estudar todo mundo. Para isso, para a gente ter uma ideia mais geral, a gente precisa estudar a sociedade. Mas o que é uma sociedade? Sociedade, será que dá para a gente ver quando a gente caminha na rua? Não é um incentivo para a gente sair na rua não, viu? A gente está de quarentena. Se puder, fique em casa, tá bom, gente? Por conta de toda essa pandemia. Mas se a gente observar as pessoas na rua, a gente está vendo a sociedade? Será que, sei lá, num lugar que cabe muita gente, tipo um estádio de futebol, ali que cabem, nossa, milhares e milhares de pessoas, será que ali tem sociedade? A sociedade ali inteirinha? Não. Ali é parte de uma sociedade, ali é apenas um grupo, né? um setor ali. Mas não uma sociedade inteira, é algo muito maior, né? Então como é que a gente enxerga uma sociedade? Com a técnica, com o jeitinho que a gente vai aprender aqui, eu vou ensinar vocês a enxergar uma sociedade. Então imaginem, em primeiro lugar, né, uma mesa, ou qualquer superfície, né? Uma superfície que tem 5 pilares, ou 5 pés, ou a gente pode chamar de 5 estruturas. Essa é a sociedade. Como assim? Vamos entender agora. Ó, atenção. Esse jeitinho, essa técnica, né? Ela vai ajudar a gente a estudar qualquer sociedade, tá bom? Pode ser tanto em história do Brasil, quanto em história geral, até na nossa sociedade atual. Então fiquem atentos porque isso pode ajudar vocês no Enem e nos vestibulares, tá bom? O primeiro pilar pode não ser na mesma ordem que a gente coloca aqui, tá? Mas o primeiro pilar que a gente vai falar aqui é política. O que é política? Política é aquela coisa de partido, de governo, de eleições. E eu não gosto de política. Quando chega horário eleitoral, eu troco de canal. Mas será que é só isso que é política? Não, política é muito mais simples do que isso. É qualquer relação de poder. E essas relações de poder, elas não estão apenas no governo, não estão apenas lá no Congresso Nacional, elas estão na sua casa. Como assim? Quer dizer, qualquer relação de quem manda e quem obedece. Essa relação que tem regras, né? Então qualquer tipo de regras, né? Qualquer tipo de forma de organização, inclusive a organização familiar, né? Na sua casa, você sabe quem manda e quem obedece.
essa relação que você tem com os seus pais é uma relação política também, porque você tem regras na sua casa, não tem? Da mesma forma, você tem regras na escola, não tem? Então, na escola, sabe aquele famoso mural que a nossa professora, lá no primário, lá na educação infantil, colocava, né? Que tinham as regras bem simples, né, na época. Então, assim, não xingar, não bater no amiguinho, não praticar bullying, essas coisas, né? Essas regrinhas, isso também é uma política. E da mesma forma que a gente tem uma política da escola, a política da nossa casa, a gente também tem a política do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e a política mundial, né? Que a gente costuma chamar de geopolítica. E essa ideia de política, ela vem associada a muitos termos, alguns conceitos aí que a gente vai ver bastante nas provas, nos textos didáticos, né? Então, regimes, né? E sistemas políticos, regimes políticos, né? Por exemplo, democracia, aristocracia, ditadura, tirania. Próximo pilar. O que é economia? Economia é aquele negócio de dólar, a bolsa de valores, do valor do real com relação ao dólar, aquilo que aparece na TV lá. Não é apenas isso. Isso é apenas parte do que é economia. É muito mais simples também do que a gente pensa. Quer dizer, economia é qualquer escolha que a gente faz para conseguir o nosso próprio sustento. Quer dizer, qualquer coisa que te dá renda, que faz você acumular riquezas, né? Então, o que será, né? Por exemplo, se você mora no campo, qual que é a sua forma de sustento? Provavelmente é plantando e colhendo alimentos, né? Essa é a forma que você produz, então, ou seja, né, agricultura. Essa é a sua economia no campo. E na cidade, como é que a gente se sustenta? Tem várias formas. Você pode estar, por exemplo, prestando algum serviço para alguma empresa, uma pequena rede de comércio ou uma grande rede de comércio. Você pode também estar trabalhando numa fábrica, né, um operário, enfim. Né? Tem várias formas na cidade, né, muito mais diversas do que no campo. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a nossa maior fonte de riqueza é a agricultura. Então, a produção de produtos alimentícios, né? Então, a gente tem soja, principalmente, laranja, café, até a cana-de-açúcar, enfim. O Brasil, ele exporta bastante esses produtos, isso que é a base da economia, mas também temos algumas formas secundárias, né? Então, a pecuária, então, produção de carne, de leite, queijo, né? Tudo isso é pecuária. Mineração, enfim, aí serviços, como a gente falou, comércio e indústria, né? Essas são formas secundárias que também fazem parte da economia, né? Quando a gente fala de economia, também a gente pode se deparar com termos também sobre sistemas, né? Não apenas na política, né? Mas a gente fala de sistemas político-econômicos, né? Por exemplo, o capitalismo ou feudalismo, assim como outros sistemas que já existiram, porque tudo que envolve produção, né, que está na base, né, da sociedade, e que o Marx ele vai chamar de infraestrutura, né, aquilo que está na base, né, que estrutura uma sociedade, né, esse modo de produção, né, como o Marx fala. O terceiro pilar é sociedade, que quer dizer o quê? Né? É muito simples também. É o que você faz ou o papel que você desempenha na sociedade para mantê-la como ela é, né? Até para que ela evolua. Por exemplo, qual que é o meu papel social? Eu sou professor, então o meu papel é dar aulas e ensinar vocês história. Né? Qual que é o seu papel? Né? Você pode ser um estudante, né? Porque não necessariamente é um trabalho remunerado. Né? Professor é um trabalho remunerado, mas
Estudante não é, né? Mas é um papel, né? Então a gente está falando assim de uma atividade que você faz na sociedade, mas também do seu status social, da sua posição na sociedade. Então a gente vai estar falando também daqueles que podem mais, daqueles, portanto, mandam mais, e com relação àqueles que podem menos e mandam menos, que estão na base, né? E a gente costuma representar essa estrutura da sociedade, uma sociedade de classes como a nossa, com uma pirâmide, né? Em que no topo dessa pirâmide você tem uma elite que pode mais, né? Que é mais poderosa, que governa, e abaixo da pirâmide, na base, você tem os mais pobres, os trabalhadores, né? Então, também tem a ver com a renda, com a riqueza que você tem. Quanto mais riqueza e mais renda, mais no topo da pirâmide você está, né? E como é que é a pirâmide da nossa sociedade? Vocês já pensaram? Quarto pilar, religião. É o conjunto de crenças e de instituições religiosas que tem numa sociedade. Quais religiões que você conhece, né? Aí tem igrejas perto da sua casa, templos, né? Algum centro religioso em que tem algum culto, né? Essas são as religiões. Você tem alguma religião? Você também não tem religião? Isso também é uma característica religiosa, né? Os ateus fazem parte também desse pilar da religião. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria é cristã, né? Mais especificamente católica ou evangélica. Mas ao mesmo tempo você tem várias outras religiões, por exemplo, de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé, também tem religiões indígenas, né? A gente tem judaísmo e outras tantas variações, né? E é muita mistura, né? Então a gente pode falar que o Brasil, a religião brasileira, ela é muito miscigenada, né? Tem muita miscigenação, tem muita mistura, tem muito sincretismo, que a gente pode encontrar, inclusive, nos textos, nas provas. Vocês vão ver que, muitas vezes, a religião ela se mistura muito com política. Em sociedades como, por exemplo, no Egito Antigo, a gente vai ver que o faraó, né, ele tem um poder político, ao mesmo tempo um poder religioso junto com os sacerdotes, né? Há uma classe religiosa que está no poder, né, e que manda. Então não havia uma mistura, certo, uma fronteira entre o que era política e o que era religião. A gente costuma chamar essas sociedades de teocráticas, né? Mas se a gente pegar até os dias de hoje, as religiões têm uma influência muito pesada na política, né? É só ver que no Congresso Nacional, até hoje, a gente tem uma bancada evangélica, né? Uma bancada da Bíblia cristã. Então, apesar de a gente ter, desde o final do século XIX, uma república que se considera por sua Constituição Estado laico, é uma república laica, né? E que é diferente de um Estado ateu, não é um Estado ateu, mas é um Estado que respeita todas as religiões, portanto ele mesmo não tem religião, mas respeita todas. Mesmo nesse aspecto, né, há algumas religiões na sociedade que influenciam mais do que outras e têm mais poder político. O último e quinto pilar é a cultura. Que é cultura, né? A gente se acostuma muitas vezes, a chamar alguém que lê muito ou que, sei lá, ouve música clássica como culto ou erudito, né? Chamamos até essas músicas de eruditas, né? Como se fosse algo superior, né? Mas essa é uma ideia muito preconceituosa, né? Porque cultura, no seu conceito, ela é muito mais ampla. Cultura pode ser qualquer coisa que você produz, né? Então a gente pode chamar tanto a agricultura, que é uma produção, até aquilo que a gente manifesta, aquilo que a gente expressa, seja por meio da arte, comunicação, linguagem, tudo isso, né? Crenças são culturas, formas de pensar são culturas, né? Então a gente pode falar que se a religião predominante é cristã, há uma cultura cristã hegemônica no Brasil. Tudo isso é cultura. Então, por exemplo, funk. Funk é cultura. Alguns dizem por aí, né, que não, funk não é cultura. Quando vê alguém que passa ouvindo a música na rua, tal,
olha torto, julga, né? Mas funk não é uma música, um gênero de música, e que existe principalmente nas regiões periféricas, né? Que é manifestado principalmente para a população mais pobre e negra, né? Então, é uma cultura, sim, uma cultura popular. Então, tem que ser entendida e respeitada assim como tal. Por isso, o funk é cultura, sim. Né? E essa coisa de você hierarquizar a cultura, a gente pode chamar de etnocentrismo. Né? Quer dizer, você coloca no centro, como superior, a sua cultura, né? Uma cultura acima das outras, né? Como se as outras fossem inferiores, né? Por isso você julga. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que a gente tem uma cultura miscigenada, assim como a religião, né? A cultura como um todo ela é miscigenada. Os costumes, os modos de vida, os modos de ser, as práticas, as crenças, mentalidades, né? Tudo isso está bastante misturado, convive, né? Com muita diversidade. E aí a gente pode chamar de cultura híbrida, né? Como diz o Gilberto Freire. Isso é muito importante para a gente pensar até os dias de hoje, a nossa relação com a cultura, né? Bom, por fim, isso é o que nós chamamos, esses 5 pilares de estrutura social. Né? Isso é uma melhor forma para a gente compreender o contexto histórico de uma determinada época, né? Como a sociedade vivia, como ela se relacionava, qual que era o jogo político, como ele se sustentava economicamente, como se distribuíam o papel social de cada um, quais eram as religiões, né, os poderes religiosos, e como era a cultura, o modo de vida, os costumes, a forma de pensar, né, tudo isso faz parte de uma sociedade, todos esses elementos. Né? Então, para você entender a sociedade, precisa entender todos esses elementos. Agora, faça um exercício. Pega um texto, pega um livro de história, pode ser no seu livro didático, né? E sublinha aquilo que é cada um desses elementos. Sublinha o que é política, o que é economia, o que é sociedade, o que é cultura, o que é religião. Né? Essa ordem, mais uma vez, né, não é necessariamente na mesma ordem, tá bom? Tenho certeza que vai te ajudar na hora da prova, na hora do Enem, e até para compreender essas sociedades e até os dias de hoje, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas obras que vão tratar sobre o que é a história, né? Como estudar a história e as sociedades, né? Como pensar a história diferente, né? Sobre teoria histórica. Né? E aí tem alguns autores aí, como Mark Bloch, Brodel, enfim, entre outros, que pensaram bastante sobre esses temas, né? Muito importante para pensar a história, né? É o que a gente chama de historiografia, né? A ciência histórica. Então vai ficar aí na descrição, tá bom? E fiquem ligados que na próxima aula a gente vai analisar, né, usando esse jeitinho, né, essa técnica nova que a gente aprendeu aí, para estudar a sociedade do açúcar, ou a sociedade açucareira no Brasil colonial. E ó, não esqueçam de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Valeu, até mais, 1000 beijos.